Olá, eu sou Sueli Angarita e aqui nesse canal eu falo sobre gestão de negócios. Basicamente, a gente aborda gestão de compras, precificação e tudo mais que tiver relação com o caixa da tua empresa. A pergunta que não quer calar é: eu preciso calcular a margem de contribuição total? Para que isso serve? Antes de mais nada, a gente vai conceituar a margem de contribuição, que nada mais é que um percentual que a empresa calcula sobre o faturamento e que mostra para ela se há condições de pagar os gastos variáveis e ainda sobrar dinheiro para o gasto fixo. Para que eu preciso da margem de contribuição? Para calcular o ponto de equilíbrio, que nada mais é do que o faturamento mínimo através do qual a empresa consegue pagar todas as suas contas. Nesse caso, a gente não está falando de lucro, a gente está falando do ponto de partida a nível de faturamento para começar a lucrar. Qual a diferença entre margem de contribuição e margem de lucro? A margem de lucro é tudo que sobra depois que eu paguei todas as contas. Para a gente entender melhor, eu vou criar um exemplo e calcular essa margem para que a gente possa entender como isso funciona na prática. Vamos lá? Vamos imaginar que a empresa tenha dois produtos. O primeiro produto tem um faturamento de R$ 55. O custo variável relacionado a esse produto foi rateado em R$ 21. Vamos subtrair 55 de 21. Vamos chegar a R$ 34. Agora vamos calcular o percentual que representa a margem de contribuição. Eu vou dividir 34 por 55. O percentual corresponde a 67,82. Essa é a margem de contribuição do produto A. Esse produto ele participa do faturamento total um percentual de 65%. O produto B ele tem um faturamento de R$ 45 e o gasto variável dele é de R$ 16. A margem de contribuição será R$ 29. 29 dividido por 45 vai chegar a um percentual de 64,44. Então a gente já entendeu aí que precisa calcular a margem de contribuição do produto para depois calcular a margem de contribuição total. O produto B ele participa do faturamento com um percentual de 35%. Por que a gente precisa saber quanto esse produto participa no faturamento total? Porque a gente vai proporcionalizar essa margem de contribuição. Então, a margem de contribuição do primeiro produto, que participa com 65%, nós vamos fazer a seguinte conta: 65% de 67,82. O resultado é a margem de contribuição proporcionalizada do produto A, que corresponde a 44,08%. Agora nós vamos calcular a margem de contribuição proporcionalizada do produto B, que participa do faturamento com 35%. 35% de 64,44 corresponde a 22,55%. Para calcular a margem de contribuição total, nós vamos precisar fazer uma média ponderada. Somando 44,08 mais 22,55, eu vou utilizar essa soma e dividir por 2 para chegar à média. Qual é a média da minha margem de contribuição? 33,32%. Para calcular o ponto de equilíbrio, eu preciso saber qual é o meu gasto fixo. Nesse caso, meu gasto fixo é R$ 53 mil, dividido por 33,32. Qual é o faturamento que corresponde ao ponto de equilíbrio da minha empresa?
R$ 159.000, 063,63. É assim que a gente calcula a margem de contribuição total quando a gente tem um mix de produtos muito variável. É o caso dos supermercados e também é o caso de uma loja de moda, porque, na verdade, cada produto pode ter um preço diferente do outro, dependendo de cor, de modelo, enfim. Talvez a quantidade de SKUs em alguns negócios seja menor, mas ainda assim é uma quantidade boa para que a gente precise fazer essa continha e calcular essa margem de contribuição total para chegar ao ponto de equilíbrio. É muito importante a gente calcular tanto a margem de contribuição por produto ou por categoria, quanto a margem de contribuição total, o ponto de equilíbrio por produto, quanto o ponto de equilíbrio total. A margem de contribuição, ela aparece na demonstração do resultado do exercício. O que a gente já sabe sobre ela? Que é o faturamento total, e aí a gente está falando de faturamento bruto, menos os meus gastos variáveis, que vão chegar a um valor que, dividido pelo faturamento bruto, a gente chega a um percentual. Ué, mas se eu calcular só esses valores individualmente, ou seja, por produto, não dá na mesma? Não, porque você tem uma visão por produto, uma visão mais detalhada, e você também tem uma visão amplificada do negócio. Quando você olha para a sua margem de contribuição total, você vai buscar entender que produto pode não estar contribuindo de maneira adequada para aquele faturamento total. Porque a gente não raciocina no dia a dia em termos de produto. A gente tem uma visão, eu preciso faturar esse mês 150, 200 mil reais. Isso também influencia muito no regime de tributação que a empresa vai escolher. Porque o faturamento dela vai dizer, por exemplo, se ela permanece no Simples Nacional ou se ela já está no momento de partir para o lucro real. Ou mesmo se ela está no lucro real e poderia estar no Simples Nacional para ter mais vantagens e menos custo tributário. Então, sim, a gente precisa sempre fazer uma análise mais detalhada e uma análise mais abrangente. O raio-x do negócio, ele tem que ser, vamos comparar aí o corpo humano. Eu vou olhar para a situação do rim, do fígado, do coração, mas eu também vou fazer um check-up completo para saber como é que o meu corpo está, se ele tem alguma irregularidade que possa colocar a minha saúde em risco. É o mesmo caso da sua empresa. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha contribuído para sanar dúvidas. Espero também ter ido direto ao ponto. Não tem jeito, a gente precisa dar exemplo para que vocês entendam. Eu te aguardo no próximo vídeo e se por acaso você não está inscrito, se inscreve aqui para receber conteúdos como esse. E encaminha para pessoas que, assim como você, também precisam dessa informação. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá!